A próxima coisa que vou tratar, outro módulo seria o batismo do Espírito Santo em si. O batismo do Espírito Santo, sabe, tem dois batismos que você encontra basicamente no batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Um exemplo clássico disso está em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, você encontra em Atos 10 Atos 19, Atos 10, Atos 19. Em Atos 10, aconteceu uma coisa interessante, ok? Na casa de Cornélio, Pedro falava com eles e o Espírito Santo caiu sobre eles. Pedro disse que vocês observaram que o Espírito Santo foi dado a essas pessoas assim como foi dado a nós, a alguém que nós proibiria batizá-los. Todo mundo diz, ele deu uma instrução, batize-os na água, então você tem o batismo na água, então você tem o batismo com o Espírito Santo. Engraçado, as pessoas param no batismo nas águas, você entende agora? Portanto, eles não são capazes de obter este que realmente completa este que realmente capacita você a viver o verdadeiro cristão. Vida, então as pessoas não têm esses dois, na maioria das vezes eles têm de fato, nas configurações de quando as pessoas fazem a confirmação, tudo bem. Deveria ter sido aquele batismo, mas infelizmente é mais como um ritual. No carismático chama-se imposição de mãos e quando vem a imposição de mãos geralmente é violenta. Selvagem, as pessoas oram em línguas, as pessoas têm encontros, as pessoas veem Jesus, as pessoas começam a falar em línguas, as pessoas têm a experiência Espírito Santo que dá à luz o poder. Mas a verdade é que ele não está lá. Tantas pessoas passam pela confirmação de que não há nada realmente, suas vidas não mudaram, é da mesma maneira que estão vivendo. Sobre moralidade mais, evite o pecado, não faça isso, não faça aquilo, sabe? Não, é uma experiência, é um encontro com Deus e esse encontro é o que te deixa. Não se preocupe, qualquer dia que fizermos a oração do batismo do Espírito Santo eu vou te fazer uma pergunta. Orei por uma congregação de reverendas irmãs e orei por elas e o poder do Espírito terminaram. Perguntei-lhes o que havia acontecido, qual deles é diferente, porque estavam tendo visões. Eu perguntei a eles, este que vocês leram em seu livro e este agora que aconteceu, qual deles é oração? Porque aquela que eu sei é você senta e lê a mesma coisa, você lê hoje, você lê amanhã. Principalmente se for combinado os de segunda, os de terça, os de quarta. Realmente não, isso é mais como uma formação psicológica. Não é com isso que estamos lidando. Estamos lidando com a pessoa de Deus vindo para residir plenamente em você. É um batismo. Na verdade, Atos 19, a Escritura diz que Paulo foi a uma igreja em Éfeso quando ele chegou lá, ele conheceu algumas pessoas, alguns cristãos crentes. Ele olhou para eles e disse, vocês são tão frios. Vocês receberam o Espírito Santo. Paulo foi capaz de perceber que na maneira como eles oram e fazem, algo vital está faltando. Ele disse, você recebeu o Espírito Santo. Eles disseram, não sabemos nada sobre isso, não ouvimos falar disso. Paulo agora rapidamente perguntou a eles, qual batismo vocês receberam? O batismo de Paulo disse não agora, esse é antigo, é batismo de arrependimento. Jesus deu um novo mandamento para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele os levou para fora, levou-os para a água, batizou e rebatizou-os completamente. Eles vieram e impuseram as mãos sobre eles. A Bíblia diz que Quais são as características usuais? Características que se manifestam quando ele vem plenamente. Quando vem aquela presença plena, as pessoas vão falar em línguas e as pessoas vão profetize logo, porque não é só, é um sinal que mostra que ele chegou. As pessoas discutem não, nem todo mundo não, bem preconceito, muitas coisas podem acontecer. Posso te dizer uma coisa? Eu acredito que muitos professores, pregadores cometeram erros. Você não ensina ninguém a falar em línguas. Não está na Bíblia, não importa como você tente explicar, é uma fraqueza das pessoas orientar as pessoas a orar e se preparar para isso. E libere o Espírito Santo para eles. Na verdade, as pessoas até escrevem em um livro e depois começam a dizer. Não, não é verdade, você sabe, eu pensei algo em Lagos. E no ministério que terminei de ensinar,
Eles professores, aqueles que são professores são cerca de 50. Você conhece ministros que pertencem aos ensinamentos, você sabe. Supostamente os da classe dos professores me pediram para vir esclarecer porque às vezes as pessoas podem errar na doutrina ou na perspectiva. Então eu fui. Eu fui à noite assim para respondê-los. Estas são pessoas grandes, grandes com toda a sua grande Bíblia e todos os tipos de coisas e a maioria deles são gerentes de bancos e altos. Advogados, todos os tipos de coisas. Eu disse a eles, não vou dar minha opinião ou perspectiva, só vou dar a Bíblia e a Bíblia, vou dar a vocês, vou dar a vocês. 4 lugares em Atos dos Apóstolos. Isso quer dizer que quando o Espírito Santo voltou para a humanidade depois que Jesus morreu, como ele profetizou que viria. Vejamos o que aconteceu em cada caso. 4 deles, Atos 2, 120 deles estavam no cenáculo, incluindo Maria, sua mãe, a mãe de Jesus. Quando ela disse a Bíblia disse que ele deu a eles expressão, não que eles começaram a aprender a falar, ela deu a eles, a uma aceleração, eles começaram a expressar. O que veio dentro deles. Não foi algo que eles aprenderam, foi algo que aconteceu no momento. Na verdade, foi tão poderoso que as pessoas dizem que estavam bêbados. Como um homem está bêbado, você só pode dizer que um homem está bêbado se o homem está fazendo assim. Então quando as pessoas estão fazendo assim e de fato algumas pessoas estão resistindo, elas querem se segurar, mas a ver o que está acontecendo com eles é que eles estão sob influência. Então a Bíblia diz que os judeus se reuniram e disseram, venham vocês já beberam esta madrugada. 9 horas. Levantou-se e disse, não, nós não bebemos. É a profecia de Joel que se cumpriu agora, isso que você está vendo não é o homem, ok, então esse é o número 1. Atos do Apóstolo, acho que capítulo 8 em Samaria, quando aconteceu a perseguição, Filipe foi, eles mataram Estevão. Filipe foi para Samaria. Então Jesus, eles mandaram chamar Pedro e João quando chegaram lá. O que aconteceu? A Bíblia nos diz muito claramente, você sabe o que aconteceu? Ele orou, a Bíblia diz, como eles sabiam que o Espírito Santo tinha vindo, foi assim que as línguas e as coisas aconteceram que fizeram Simão, o feiticeiro, o mágico que se converteu, viu essa coisa como poder a Pedro e disse, pegue o dinheiro. Eu preciso disso também, deixe-me fazer como você. Número 3. Atos 10, Pedro estava pregando, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles como têm visto. Deus deu a eles exatamente o que recebemos, o que significa que o que aconteceu com Pedro está acontecendo e você pode observar que está acontecendo com eles agora. Os 2 batismos devem ser completos. Número 4, Atos 19, onde Paulo foi e os viu, a igreja estava muito fria, muito solene e Paulo disse, algo está errado aqui. Então eu disse a eles. Em cada um desses casos, havia linguagem sobrenatural ou experiência profética, que também é sobrenatural. Então me diga como. Você vai aprender, e cada um deles, ninguém aprendeu, cada um deles ninguém pensou nisso, cada um deles ninguém disse tudo bem pare em nome de Jesus, tudo bem como as coisas foram feitas. Foi apenas pela imposição de mãos ou pela pregação da palavra e o poder fez o quê? E as pessoas estavam assumindo. Então, quando as pessoas começam uma maneira de ir aqui e ir para lá. Não é verdade. Absolutamente, todos deveriam orar em línguas. Todo cristão deveria, você sabe que línguas, nem mesmo em Atos dos Apóstolos. Jesus disse Marcos 16 do versículo 17, estes sinais seguirão aqueles que crerem que primeiro expulsarão demônios. Então expulsar demônios é um sinal que segue você se você for um crente. Existem 5 sinais que seguem os crentes. 1. Eles expulsarão demônios. 2. Eles falarão em novas. Disse assim o Senhor Jesus, a quem servimos e adoramos. Marcos 16 e 17. Dizem que falamos em novas línguas. 3. Se você tomar veneno, não vai, você segura, não vai te machucar. Então você está imune ao veneno, seja espiritual ou físico. 5. Se você impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Recuperar. Diz que estes sinais seguirão os que crerem, não disse aos pastores, aos que crerem, meu entendimento é infrutíferos, não meu espírito. Sim. O que?
Isso significa que, assumindo que estou orando em línguas, falando em línguas, você vê o que estou dizendo agora. Minha mente, do que você está falando. Minha mente não é. Não é inglês, não é igbo, não é Hausa, você está entendendo o que estou dizendo. Então minha mente não está entendendo nada, mas meu espírito está realmente falado com Deus. Por quê? 1 Coríntios 14 veja o versículo 2, acho que está no versículo 2 dele. Pois o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Então eu não estou falando, mas a Deus. Então é com ela que estou falando, pois ninguém o entende. Como é em espírito que falo de mistérios. Então, quando você está falando em línguas e falando, não. Eu não estou falando com você. Estou falando com Deus e nenhum homem entende o que estou falando. É uma linguagem secreta, é como um código. Você sabe, se as pessoas estão... Sua linguagem, é um código entre mim e Deus. A Bíblia diz, aquilo que estou fazendo no Espírito são mistérios. O que é mistério? A palavra grega. Mistério. Segredos reservados aos iniciados. Isso é o que isso significa. Então, se você está fora da família, não tem acesso a isso. Não, isso não lhe diz respeito. Enquanto você está falando em línguas. Fiz um ensinamento que queremos transformar em livro. 23 coisas que acontecem quando você fala em línguas. Quando você fala em línguas. É uma linha direta. Quando você fala em línguas, você ignora o diabo porque agora ele não pode te ouvir, ele não pode entender nada do que você está falando. Uma garota que estava possuída, muitos anos atrás me disse para orar. Você sabe o que ela me disse? Ela disse: por favor, não reze aqueles que você costumava fazer. Apenas ore aqueles que você conhece. Eu conheço nosso Pai sobre esses. Então eu disse a ela que tudo bem como eu fiz em nome do Pai, e então Pai Nosso e saiu em línguas. A reação começou. Então esse em particular estou falando em mistérios. E estou lidando com coisas que minha mente não capta a menos que Deus queira te dar interpretação e nem sempre Deus te dá interpretação porque interpretação significa que Deus quer falar com você. Deus quer usar alguém para explicar algo. Então por que falar em línguas? O que chamamos de falar em línguas é você. Uma linguagem dada a você para se comunicar com Deus. Uma linguagem secreta que você se comunica com Deus e que pode fortalecer seu espírito. A Bíblia diz que te edifica bem tudo isso que acontece com você. Acho que vamos estudar um pouco disso mais tarde. Então tudo isso acontece com você. Você está entendendo o que estou dizendo? Então agora não é para a menos que quando Deus quiser abrir seu entendimento para isso. Então ele quer se comunicar com você. Então você não entenderá o que está dizendo, que isso se torna profecia. Talvez haja um problema no próximo mês, mas porque você não tem ideia, mas o Espírito Santo sabe. Então, o que isso faz é vivificá-lo para falar em línguas. Mês que vem você nem sabe que é um problema a menos que em algum momento o Senhor abra sua mente e mostre a você. É por isso que você está fazendo esta oração e isso aconteceu comigo muitas vezes, sobre o batismo. O batismo nas águas pertence ao que chamamos de experiência do novo nascimento. Essa é a experiência do novo nascimento. Muito bem, então é a isso que pertence o batismo nas águas. Porque o Evangelho de João capítulo 3, a menos que você nasça, a menos que você seja, a menos que você nasça de novo, você não verá o reino de Deus, a menos que você nasça do Espírito. Agora, no momento em que você crê, o que acontece é que seu batismo é a demonstração física do que aconteceu dentro de você. Sua água. O batismo é uma demonstração física do que aconteceu lá dentro. Em outras palavras, você está morto. Quando você cai, você está morto, você está morto. Quando você está emergindo uma nova pessoa. Tudo bem, então o antigo se foi, este é o novo. Então, é uma demonstração física do que aconteceu dentro de você. Agora mas é tão poderoso e importante. Ainda mais luz nisso porque Jesus deu isso como uma instrução. Não é algo que você escolhe fazer ou não. Se você acredita, uma vez que você acredita, você está comigo? Número 2. Mas isso porque toda a ideia do batismo em imersão é como imergir imergir na água. Você sabe, você subsumiu. Tudo bem agora mesmo, a experiência do Espírito Santo é diferente. Esta é outra imersão
O Espírito Santo agora te cobrindo. Então, quando Jesus disse para batizá-los em nome do Pai, não nos nomes em nome do Pai do Filho do Espírito Santo, então você está sendo imerso em Deus, você está comigo? Agora esta outra vez o Espírito Santo vem agora para fazer o quê? Você está imerso no Espírito e é nisso que estou focando agora, porque a capacitação do Espírito Santo porque Jesus enfatiza tanto que disse que é importante que eu vá. Se eu não for o Espírito Santo não virá, mas agora eu vou para que quando eu for ele venha e se ele vier então você será minha testemunha e quando ele vier você receberá o quê? Potência. Ponto então, se fosse água, ele os teria batizado, ele não diria quando eu for, você entende o que estou dizendo? Não vai fazer sentido porque até as pessoas foram batizadas quando Jesus estava na terra, você está entendendo o que estou dizendo? Mas ele disse não. Tem um que está vindo um novo. Isso é espírito, não é água. Você está sendo imerso. O espírito está vindo, vai cobrir você. Você está subsumido dentro dele e essa coisa vai trazer poder em sua vida e trazer uma mudança. Radicalismo então esses dois batismos. O outro pertence à experiência do novo nascimento. Essa é a experiência do novo nascimento que pode começar quer você esteja fazendo, não importa a sua posição. Como adulto, o batismo que Jesus trouxe é o batismo do Espírito, mas ele também deu instrução, você tem que ser batizado com água porque isso tem que ser feito. Isso é como primário, então você tem que ser batizado com o Espírito porque é onde está o principal, é um ciclo completo. Tudo bem e daí em diante você conhece a vida. Começa, então pertence ao novo nascimento, é sobre você e o Espírito Santo, onde você é capacitado para o serviço cristão. Para que eles possam dar testemunho de Cristo, é a imersão no Espírito Santo, você sabe que é como, traz para dentro de casa, amadurece você, prepara. Você agora cuida da casa e serve e sai na casa. Você entende? Essa é a ideia, só faz de você um membro da família, outro amadurece. Você agora saia e faça coisas que você deve fazer.